pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de física das radiações. Continue assistindo para saber mais. Primeiramente, vamos saber um pouco o que é radiação. A radiação é um processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em um meio material ou no espaço. São alguns exemplos de radiações bastante conhecidas e comentadas, como raio-x, ultravioleta, luz visível, micro-ondas, infravermelha, entre muitas outras. Mas isso a gente vai saber daqui a pouco. Atualmente são diversas as aplicações da radiação, mas uma das principais é na área da saúde, como nos tratamentos radioterápicos para o combate e cura do câncer. Mas a radiação também é utilizada nos meios de comunicação, como nos rádios e nos celulares. Na arqueologia, por exemplo, a radiação é utilizada para fazer datação de artefatos antigos e fósseis, utilizando o carbono 14. A utilização para cada fim depende dos tipos de radiação e suas possibilidades de uso. A seguir, vamos ver um pouco mais. Vamos saber mais sobre os tipos de radiações. As radiações podem ser divididas em dois grandes grupos: as radiações não ionizantes e as ionizantes. Essa classificação leva em conta os efeitos gerados e os níveis de energia de cada tipo. Radiações não ionizantes são consideradas radiações com baixa energia e baixa frequência. São radiações que se propagam na forma de ondas eletromagnéticas com fontes naturais ou artificiais. O efeito das radiações não ionizantes normalmente é ligado à geração de luz ou do próprio calor. Já as radiações ionizantes, quando comparadas a radiações anteriores, possuem maior energia, provocando a ionização dos materiais com que ocorre a interação. E assim como as radiações não ionizantes, também podem ser emitidas por meios naturais e artificiais. Agora vou citar para vocês alguns tipos das principais aplicações da radiação, como nos tratamentos de radioterapia, como havia falado antes, mas também em diagnósticos médicos por radiografia, mamografia, tomografia, a esterilização de materiais cirúrgicos, o controle de qualidade na fabricação de peças diversas na indústria, a conservação de alimentos, a datação de objetos antigos, que é na arqueologia, que eu também tinha falado, e a geração de energia elétrica em usinas nucleares, você sabia? Os constituintes do núcleo do átomo e responsável por sua estabilidade, os nêutrons, tornam-se essenciais à matéria em virtude de não apresentarem carga elétrica. Por muito tempo, químicos teóricos questionaram-se a respeito da estabilidade do núcleo atômico para átomos pesados, isto é, que apresentam muitas partículas nucleares. A questão central é a carga positiva dos prótons, a qual faria que os mesmos se repelissem mutuamente, o que acabaria por desintegrar o átomo. Mas não é isso que acontece uma vez que a matéria apresenta uma importante estabilidade atômica. Existem 3 pontos que são fundamentais ao se estudar o núcleo do átomo e sua constituição. São a natureza das partículas que o constituem, a natureza das forças que mantêm as suas partículas unidas e, propriamente, a estrutura nuclear. Como falamos anteriormente, as radiações ionizantes são cargas que carregam consigo a energia suficiente para arrancar elétrons que se encontram ligados a átomos e moléculas. Sendo assim, os efeitos da radiação ionizante na matéria podem ser divididos em nucleares, químicos, elétricos e biológicos. Vamos saber um pouquinho mais sobre eles? Efeitos nucleares. Radiações como emissão de nêutrons, radiação alfa e radiação gama de alta energia podem induzir transmutações nucleares, tornando os núcleos atômicos instáveis e, consequentemente, radioativos. Efeitos químicos.
Entre os efeitos químicos da radiação ionizante, destaque-se a quebra de ligações químicas que resulta na formação de radicais livres altamente reativos. Efeitos elétricos. A ionização de alguns compostos expostos a radiações ionizantes pode causar mudanças repentinas em sua condutividade, fazendo surgir picos de corrente elétrica que podem danificar equipamentos sensíveis. Esses efeitos elétricos estão ligados naqueles picos de energia que dão de vez em quando na nossa casa e a gente tem que correr para desligar aqueles equipamentos que podem correr o risco de queimar. Efeitos biológicos. Os efeitos biológicos da radiação ionizante são bastante diversos. Atualmente, existem, por exemplo, terapias baseadas na exposição à radiação para o tratamento do câncer. Os efeitos biológicos desse tipo de radiação são divididos em duas categorias. Essas duas categorias são os determinísticos e estocásticos. Os efeitos determinísticos são imediatos, tais como queimaduras por radiação ou morte de tecido. Já os efeitos estocásticos são relacionados à mutação do código genético das células e o surgimento de câncer ou doenças hereditárias. Agora vamos entender um pouquinho mais o que é o tratamento à base de radioterapia. Radioterapia é uma forma de combate ao câncer que utiliza radiação ionizante para combater o crescimento de células cancerosas. Existem diferentes formas de radioterapia, mas todas funcionam de forma similar. A radiação ionizante danifica as células cancerígenas, impedindo a progressão da doença. A radioterapia pode ser utilizada de forma terapêutica para cura, tratamento ou alívio de sintomas causados por alguns tipos de câncer. Como todo tratamento, pode trazer consigo alguns efeitos colaterais indesejados, como a perda de peso e de cabelos, sensação de cansaço, entre muitas outras. A radioterapia pode ser administrada nos pacientes de forma externa ou interna. Na radioterapia externa, um acelerador linear de partículas produz feixes altamente energéticos e concentrados de raio-x, que são cuidadosamente direcionados ao local do tumor maligno. Existem duas modalidades de radioterapia interna, a branquiterapia e a terapia com radioisótopos. A branquiterapia consiste no implante de fontes de radiação junto ao tumor cancerígeno, minimizando o efeito da radiação em tecidos saudáveis. Como cada tipo de câncer responde de maneira distinta a determinadas radiações, às vezes é necessário combinar diferentes formas de radioterapia para que se alcance o melhor resultado possível, minimizando os efeitos colaterais do tratamento sem perder efetividade. Existem 3 modalidades de radiações denominadas alfa, beta e gama, que podem ser separadas por um campo magnético ou por um campo elétrico. Vamos saber um pouco mais? Radiação alfa, que também é chamada de partículas alfa ou raios alfa, são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Apresentam carga positiva de +2 e núcleo de massa 4. Apesar de serem bastante energéticas, as partículas alfa são facilmente barradas por uma folha de papel, por exemplo. Radiação beta. Os raios beta ou partículas beta são elétrons, partículas negativas com carga -1 e o número de massa 0. As partículas beta são mais penetrantes e menos energéticas que as partículas alfas. Conseguem atravessar lâminas de chumbo de até 2 mm ou de alumínio de até 5 mm no ar, mas são barradas por uma placa de madeira de 2,5 cm de espessura. Radiação gama. As radiações gama são ondas eletromagnéticas e possuem carga e massa nulas. Emitem continuamente calor e têm a capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica.
As partículas gama percorrem milhares de metros no ar. São mais perigosas, quando emitidas por muito tempo, podem causar má formação nas células. Os raios gama conseguem atravessar chapas de aço de até 15 centímetros de espessura, mas são barradas por grossas placas de chumbo ou paredes de concreto. O raio-x é um tipo de radiação eletromagnética, com frequências superiores à radiação ultravioleta. Os raios-x são obtidos por meio de um aparelho chamado de tubo de Coolidge, um tubo oco que contém um cátodo em seu interior. Quando esse cátodo é aquecido por uma corrente elétrica que é fornecida por um gerador, ele emite grande quantidade de elétrons, que são fortemente atraídos pelo anodo, chegando a este com grande energia cinética. Quando eles se chocam com o anodo, transferem energia para os elétrons que estão nos átomos dos anodos. Os elétrons com energia são acelerados e emitem ondas eletromagnéticas. Os raios-x propagam-se com a velocidade da luz, e como qualquer outra onda eletromagnética, eles estão sempre sujeitos aos fenômenos da refração, reflexão, difração, polarização e interferência. A radiação eletromagnética se propaga no espaço. Ela possui campo magnético e campo elétrico, que se geram mutuamente e se propagam, um em relação ao outro e na direção de propagação da energia, transportando assim energia sob a forma de radiação eletromagnética. Essa radiação varia conforme a frequência da onda. A luz visível aos olhos humanos é uma radiação eletromagnética, assim como os raios-x. A única diferença entre essas duas formas de radiação está na faixa de frequência que o olho humano consegue visualizar, ou seja, os raios-x têm faixa de frequência que fica fora do alcance da visão humana. As ondas do forno de micro-ondas também são ondas eletromagnéticas. Nesse quadro apresentado, podemos ver alguns tipos de radiações eletromagnéticas e alguns tipos de fontes emissoras. Observe. Radiação corpuscular. A radiação corpuscular é a radiação constituída de um feixe de partículas elementares ou de núcleos atômicos, tais como elétrons, prótons, nêutrons e partículas alfas. Esse tipo de radiação é originada a partir da dissociação de núcleos instáveis, que bombardeiam seu redor com dois tipos básicos de partículas radioativas corpusculares, alfa e beta. Além disso, partículas radiativas emitem raios gamas, que são um tipo de emissão puramente energética. Efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é um fenômeno físico que consiste na emissão de elétrons por certos materiais, geralmente metálicos, quando iluminados por ondas eletromagnéticas de frequências específicas. Nesse fenômeno, a luz comporta-se como uma partícula, transferindo energia para os elétrons, que são ejetados para fora do material. Os elétrons só são ejetados caso a energia dos fótons incidentes seja maior ou igual à função do trabalho do material. A energia cinética dos elétrons ejetados só depende da frequência da luz incidente, e a intensidade da luz só afeta a quantidade de elétrons que é ejetada a cada segundo. Agora vamos saber mais um pouquinho sobre os efeitos da radiação no corpo humano? A radiação pode provocar basicamente dois tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com calor, e o outro consiste numa ionização e fragmentação das células. O calor emitido pela radiação é tão forte que pode queimar bem mais do que a exposição prolongada ao sol. Portanto, um contato com partículas radioativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela reação. A ionização e fragmentação celular implicam em problemas de mutação genética durante a gestação de fetos,
que nascem prematuramente ou quando, dentro do período de 9 meses, nascem com graves problemas de má formação. Quimicamente falando, seria assim: as partículas radioativas têm alta energia cinética, ou seja, se movimentam rapidamente. Quando tais partículas atingem as células dentro do corpo, eles provocam a ionização celular. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima!